Esse testemunho é muito forte. Assista até o fim. Depois curta, comente e compartilhe. Assim era a minha vida. E eu cheguei para minha esposa uma certa vez, já tinha filho, tinha várias amantes, uma para cada dia da semana, dava carro, dava apartamento, dava joia, dava tudo. E aí quando chega um dia, eu cheguei naquele terreiro ali, e quando deu meia-noite, eu ouvi uma voz assim. Eu conhecia todas as expressões vocais de todos os chamados orixás, pretos velhos, todo tipo de coisa. Você vê um sujeito analfabruto, não sabe nem ler nem escrever, fala nagô, fala bantu, fala iorubá. Imagine uma pessoa de nível superior ali dentro. Eu conhecia todas as expressões vocais, todos os tipos de toque, todas as etnias da alma, eu conhecia tudo. Todos os tipos de vozes que você ouvisse ali, eu era médio também audiente. E naquela noite eu ouvi uma voz que dizia: aí não é o meu lugar. E para vocês terem uma ideia, a essa altura da minha vida, eu era médio espírita de todos os dons de mediunidade, era o Gandhi terreiro de Umbanda, era do Seixonoye, era do Hare Krishna, era meditador transcendental, era mestre de maçonaria, era mestre de Rosa Cruz, era do Grande Círculo Branco, era yogi, era zen budista, era budista, vice-campeão baiano de karatê, mestre de capoeira de Angola, era do Grande Círculo Branco. E eu ouvi aquela voz ali dizendo: aí não é meu lugar. E como nós tínhamos feito um acordo entre as pessoas que frequentavam aqueles terreiros, que era autoridade ali como nós, de que nós íamos fazer qualquer negócio que as entidades mandassem, mas nós não queríamos aceitar nenhuma imposição que tivesse de trabalhar com gente pobre, porque gente pobre dá problema, chega de onde você é para pedir dinheiro, é para contar miséria. Era o primeiro problema, a primeira coisa, só entra aqui gente rico, e segundo, só entra doutor. E ali estava um diretor financeiro de uma das maiores construtoras desse país, e nós tínhamos feito um acordo para roubar dinheiro da construtora e construir o terreiro. Construir um negócio bonito, todo de mármore, era uma coisa linda. E demos o golpe lá e botamos tudo bonitinho, né? E nessa noite ele estava junto de mim, e eu disse: doutor, eu acabei de ouvir uma voz aqui que disse, aí não é o meu lugar. Ele: rapaz, já está meia-noite já, nós vamos embora daqui a pouco. São 75 quilômetros para a gente chegar em Salvador, rapaz. Vamos continuar nosso trabalho. Eu digo: rapaz, eu nunca ouvi uma voz igual a isso, não. Não viu como? Aqui a gente ouve todo tipo de voz. Rapaz, uma voz melíflua. Aqui havia uma voz diferente, uma voz amorosa, uma voz melíflua, uma voz doce, dizendo: aí não é o meu lugar. Ele fez: rapaz, cala a boca, vamos continuar nosso trabalho, vamos cair fora daqui. E daqui a pouco, uns 10 minutos depois, eu vi a mesma voz que dizia assim: eu sou o Senhor, aí não é o meu lugar. Eu disse a ele: olha aqui, eu nunca mais vou voltar aqui. Ele fez: rapaz, que é isso? Não volto mais aqui, eu vou embora. E aí fui lá, peguei o meu veículo, um Mercedes-Benz, e saí em alta velocidade, né, em direção a Salvador, 75 quilômetros. E eu me lembro como se fora hoje, que naquele momento que eu entrei naquele carro, eu senti que alguém entrou e sentou-se no banco do carona. Mas o que havia de estranho era o seguinte: eu era médium vidente, eu via no mundo do espírito. Eu olhava para o lado e não conseguia ver nada, mas sentia aquela sensação de alguém, de uma pessoa sentada do meu lado. E eu comecei a dirigir em alta velocidade, naquela estrada de madrugada, e dentro de poucos instantes apoderou-se um desejo de me autodestruir. Eu disse: poxa, eu vou me matar? O que eu estou fazendo nesse mundo? Tudo que eu queria eu já tenho, todo tipo de mulher que eu queria, né? Todo tipo de coisa. Eu aqui, o governador do estado é meu amigo pessoal, me chamou para ser seu chefe da Casa Civil, me chamou para ser seu secretário de transporte. Eu tenho um projeto na vida, com 35 anos de idade, ninguém me tira, você ministro da Suprema Corte Brasileira. Nós estamos vivendo um governo revolucionário. Eu trabalhava com o homem mais poderoso do norte e nordeste do Brasil. Então, naquele momento ali, né, não sei, de uma hora para outra, aquele desejo de me autodestruir. Então eu disse: por que eu vou fazer nessa estrada de madrugada? Vou acelerar o carro e quando chegar na curva eu entro. E aí vem uma carreta, um ônibus de lá, uma estrada interestadual, eu vou me esbagaçar, não vou sentir nada. E aí eu entrava na curva em alta velocidade, não via ninguém. Aí eu voltava, daqui a pouco eu vou jogar nesse espinhadeiro que vai chegar aí próximo. E aí ia para cima do espinhadeiro, algo me tirava, mas aquela sensação ruim, de angústia, de abatimento, de estresse, né? de tristeza, de melancolia, de circunspecção, de perplexidade. E lá vai eu. E de repente eu cheguei lá na nossa casa, eu morava na Barra, que era um bairro nobre naquela época, lá na Bahia, e quando eu cheguei lá, encontrei o nosso querido Dormia. Sabe que o vigia, quando dá 2, 3 horas da manhã, ele dorme, eu dormia. O Dormia, até meia-noite ele é vigia, mas ali está dormindo. E o Dormia estava lá dormindo,
E eu cheguei, parei o carro assim e saí assim de mansinho e senti que aquela pessoa, aquele corpo que estava ali do meu lado, estava me acompanhando, mas não conseguia ver. E aí eu fiquei no elevador, apertei o elevador desceu, pulei dentro do elevador para ver se entrava mais aquela sensação me seguindo. Eu morava no quarto andar, era um apartamento, um edifício de 9 andares. Eu morava no quarto, era um por andar. E aí, quando eu cheguei no meu quarto, eu já não dormia no mesmo quarto da minha mulher. Várias vezes eu disse para ela, na hora que nós passarmos pelo corredor do prédio, você não toque em mim, eu tenho nojo de você, tenho asco de você. Estou com você, porque eu sendo casado, as pessoas vão confiar em mim e eu vou poder ir para a cama com a mulher dos outros. Por isso que eu quero você. Não quero mais saber de você. Se quiser ir embora, vai embora. E aí, naquela noite eu entrei ali no meu quarto para fazer aquela prece mecânica que eu era obrigado a fazer, não sabia porquê, mas tinha que fazer. E quando eu olhei para a porta do meu quarto, eu vi quem estava me seguindo. O homem das 7 caras, o homem das 7 faces, que eu servi com tanta singeleza de coração em todas as suas obras, e tudo que ele me mandava fazer, eu fazia. Ali estava ele na minha porta me dizendo o seguinte: se você deixar qualquer uma das minhas obras que eu mandei você fazer, eu vou te matar, vou destruir sua mulher e vou matar sua filha. E ele disse: eu vou destruir sua mulher e vou matar sua filha. Eu digo: Satã, vai fazer um acordo? Ele: que tipo de acordo? Eu digo: mate minha mulher e minha filha, que está aí no outro quarto, e me deixe em paz, rapaz, não quero mais ver esse negócio. Eu vou te matar. Naquele momento eu descobri uma coisa: eu estava preparado para matar, mas não estava preparado para morrer. E por que eu quis me autodestruir? Porque ele estava do meu lado ali, e eu não pude vê-lo naquela madrugada. E eu entrei em pânico. Entrei em pânico, comecei a urrar, né? Você sabe que homem com medo, em pânico, ele não raciocina. E ali naquela noite eu entrei em pânico, estava sentado à beira da cama e caí no chão esparramado, gritando, urrando, e ele dizendo: vou te matar, vou te acabar, vou te destruir. Comecei a urrar e caí no chão. E quando caí no chão, estava ali em pânico, não raciocinava nada, eu senti aqui no meu ombro direito, o braço do tabernáculo, alguém apertando o meu ombro e dizendo: diga Jesus. Alguém disse: chama Jesus. E eu gritei: Jesus! Satã saiu da porta do meu quarto, foi para a cozinha da minha casa, do meu apartamento, e começou a arrebentar tudo. Abria a geladeira assim, antes, sabe, virou geladeira, quebrou o fogão, saía voando as pratarias, quadro voando da parede, um inferno total. E aí eu voltei a raciocinar. Eu digo: poxa, eu chamo o nome de um sujeito, mano, e esse desgraçado que é tão poderoso foge, vai para a cozinha. Eu sou inimigo do cara do 3º andar. Se eu começar a chamar o nome desse tal de Jesus aí, ele vai matar o cara dormindo na cama. Comecei a gritar: Jesus! Aí aquela voz atrás de mim dizia: diga assim: Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu aí: Jesus, tenha misericórdia de mim. E aí fez-se um silêncio absoluto naquela madrugada. E eu fiquei impactado de que espírito angélico, que avatar de síntese, que Cristo planetário é esse? Espírito de luz que veio em meu socorro num momento de tanta angústia, de tanto abatimento, de tanta perplexidade, de tanto medo, no confronto com a morte iminente. Aí eu pulei assim, acendi a luz do quarto para ver quem era aquele espírito. E quando eu olhei, descobri algo que eu não sabia. Estava ali ajoelhada em cima da minha cama, a mulher mais bonita do universo, a minha esposa. E ela disse: olha, filho, eu nunca deixei de orar por você. Nunca deixei de interceder por você.